Bom dia! Hoje é sexta-feira, sextou, galera. Dia de podcast de com café. É a melhor hora da nossa semana, não é mesmo? Porque a gente conversa sobre dislexia e hoje vai ser Verdade. super legal. Espera, aguardem, vai ser muito legal. Eu sou a Mônica, eu sou cristã, sou disléxica, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia. E sou tutora. Gente, eu cismo que eu acho que você é tutora, Carol, porque eu falo Acho assim, que acho que vai fazer um curso, vai fazer um curso para ser tutora, eu também acho. eu acho que eu vou. Eu sou a fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol. Bom dia, querida. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos. Eu sou a Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos. E esse podcast é justamente para trazer para você informações do mundo inteiro, informações científicas, para que você conheça melhor os transtornos de aprendizagem. E hoje nós estamos no nosso 5º episódio da série do Dr. Lavoie, que é um psicólogo americano que trabalha e trabalhou por muitos anos com o transtorno de aprendizagem. E vamos lá, a gente já começa aqui com. Ó, a gente já tem a Renata. Oi, Renata, querida. Bom Oi, dia. bom dia. A gente já pode iniciar compartilhando a nossa tela. Mas antes de compartilhar a tela, eu já queria avisar você que as inscrições para a comunidade do Método ADAV, aluno disléxico, aluno vencedor, estão abertas. Então, se você é mãe, professora, profissional da área e quer aprender a trabalhar com as adaptações curriculares, quer aprender a trabalhar com as adaptações em casa e na escola, quer ter a oportunidade de conhecer como funciona o funcionamento do cérebro do disléxico e como ele aprende, entra para a nossa comunidade. Nós estamos com a turma 13 aberta e faltam pouquíssimos inscritos para fecharmos essa turma e começarmos a trabalhar juntos. Inclusive, domingo eu te convido para a nossa aula de boas-vindas. Todos podem entrar, se você não é inscrito ou se você é inscrito. É uma oportunidade que você vai lá tirar dúvidas, conhecer as pessoas que já se inscreveram, conhecer os membros que já estão lá. Vai ser muito gostoso e vai ser um compartilhamento, né? Um momento de estarmos juntos falando sobre um tema tão importante que a gente tem, né, ali no coração. Então, vamos lá. Verdade. Vamos. Vou compartilhar minha tela com vocês. Você me confirma, Mônica? Te confirmo. Lembrando que esse é o 5º episódio, como a Carol falou. Então, se você perdeu os outros 4 para trás, corra lá, vai assistir. Os outros 4 são assim maravilhosos, super interessantes, tanto no YouTube quanto no Spotify. Ok. Eu compartilhei e não deu para ver, né? Não, ainda não. Ok. Ainda não. Agora. Ok. Foi? O vídeo foi. Perfeito. Eu tô me. Você está te ouvindo? Eu tô ouvindo retorno. E agora? Deixa eu ver. Ainda. Tá te ouvindo? Tô me ouvindo. Eu tô ouvindo alguma coisa. Tá no teu. Eu coloquei para compartilhar o áudio. Então vou ficar. Eu posso ocultar o áudio. Vamos ver se ele funciona se eu ocultar o áudio. Peraí. Vou compartilhar de novo. Remover. Ainda não entrou. É o vídeo mesmo, que agora eu não me ouço. Agora foi o vídeo. Sim, tá ouvindo bem? Tá. Coloca só o áudio para eu ver se ele foi. Tá. Não, aí a gente não ouve o áudio.
Não? Tá em silêncio. Não. E se eu faço assim? Peraí. Não. Não. Ah, então eu vou ter que compartilhar. Tá. Não tem problema, não. Eu silencio o meu. Aí você tem que compartilhar o áudio, né? Engraçado que nas outras vezes a gente compartilhou o áudio. Sim. Ok. Não foi o vídeo, tá? Sim, eu tô colocando ele. Agora entrou. Já queria, antes da gente compartilhar, já queria dar boas-vindas a Janira, que eu conversei com ela ontem. Oi, querida. Com a Silene, a Renata. Queria dar boas-vindas a todas. Então, vamos lá. Hoje, Ok. esse experimento, para quem ainda não viu, a gente está falando sobre um experimento social, onde o Dr. Lavoie, que é um psicólogo americano, ele está trazendo a dinâmica de como o disléxico vive na emoção, que aí a gente entra na ansiedade, na frustração, que a gente entra ali naquele não conseguir controlar a situação, e também na emoção, frustração e Tensão. tensão, tensão. E aqui nesse vídeo específico a gente vai falar sobre a capacidade visiva e auditiva, tá? Então ele fala e eu vou fazendo a tradução e a gente vai comentando, tá, Mônica? Vocês podem comentar também aqui no chat. Questa attività è dedicata al bambino, io l'ho visto migliaia di volte, che va dal maestro e dice: "Scusa maestro, ma io non so come fare questo lavoro sulla scheda." E l'insegnante: "Le istruzioni sono lì sopra, leggile." Aqui ele já começa falando que essa atividade normalmente acontece diariamente nas escolas. O aluno vem para o professor e fala: professor, aqui na prova eu não estou entendendo, ou no exercício que o professor deu na sala de aula, o aluno fala: eu não estou entendendo o que está querendo dizer o enunciado. O senhor pode ler para mim novamente? Aí o professor vira e fala: como você não está entendendo? O enunciado está aí, leia novamente. Le ho lette ma non so come farlo. Le istruzioni sono lì. Sì maestro, le ho lette. Rileggile, le ho lette ma non lo so fare. L'insegnante alla fine: "Dicono cerchi la risposta giusta." E lui: "Ah, ho capito, grazie." E aí o aluno fala: "Professor, mas eu já li de novo e ainda não entendi o exercício". Aí o professor fala: "Mas está ali, você não leu? Leia de novo, leia novamente e leia novamente". E aí o aluno fala: "Mas eu li, professor, eu li 3 vezes como o senhor me falou e assim mesmo eu não entendi, não sei o que fazer". Aí o professor pega a prova e fala: "Assinale a alternativa certa". E aí o pessoal riu, né, porque é uma coisa tão simples, mas para um disléxico, às vezes ler até uma coisa simples, ele vai achar que é uma pegadinha, né. Falando sobre pegadinha, que é tão clássico em provas, né, não sei por que que no Brasil eles têm essa mania de fazer isso em testes, no Enem, testes públicos, né, de cargos públicos. Não sei por que tem essa mania, mas a gente fica confundindo e até mesmo na frase clássica normal, assinale a alternativa justa, a alternativa certa, a gente se confunde. Una volta che l'ho sentito sono a posto, ma prima lo devo sentire. Lo devo sentire perché per me abbia un senso. Per capire bene che cosa significa essere uno che impara ascoltando dovete fare così. Andate subito all'ultima pagina del libro appena vi do il segnale. E ele falou assim: "Olha, o aluno disléxico, ele precisa ouvir para entender, para que aquilo tenha um sentido, porque se ele não ouve, se ele só lê, ele não entende. Então, ouvindo, o canal auditivo traz sentido para ele". E aí ele falou: "Agora eu vou fazer um exercício com a classe toda". A classe inclusive tem professores, tem, diretores de escola, tem engenheiros, tem pais de alunos disléxicos, tem 2 alunos disléxicos, tem adultos de universidade. É um estudo, social mesmo para que todos possam se colocar no lugar do aluno com dislexia. E aí eles estão procurando agora a página. E ele colocou um texto bem estranho para eles lerem. E o professor está dando tempo para eles Ok. lerem.
Tutti conoscete la storia, quindi sicuramente non dovete leggerla tutta. Aí ele falou, ok, todo mundo conhece a história, então é claro que ninguém precisa ler toda, porque você já conhece, é uma história clássica. Adesso guardate tutti me. Vi è piaciuta la storia? Olha, agora olhem todos para mim. Vocês gostaram da história? A quale secolo pensate che appartenga questa storia? Il 2000. Il 2000. Perché il 2000? Il 1000. Ah, il 1000. E in che mese? Avanti, rispondi, Tom. Dicembre. E perché mai al dicembre del 1000? Dillo tu. Aí ele começou a fazer perguntas sobre o texto, aquele texto super, né, estranho. E ele falou, em qual século vocês acham que appartém, né, que é esse texto? Aí uma pessoa falou 2000. Aí ele falou, por que o ano 2000? Aí um outro falou assim, não, 1000. Aí ele falou, por quê? Em qual ano? Do século passa para o ano. Aí o rapaz ficou, Tira a indovinare così, a caso. 1500. Non mi piace che tu tiri a indovinare in questo modo orrendo. Karen, 1600. Debbie, 1700. estão Karen, adivinhando. 1800. Qual é o perché ano? 1800? È chiaro, no? Spiegamelo meglio. Dopo il 7. Bel colpo. Aí todo mundo tirou adivinhando, né, qual é o ano do texto. Ninguém conseguiu ler, gente, aquele texto. Vocês viram no início? Ninguém conseguiu ler o texto. Então eles foram adivinhando. Então uma falava 1957, 58, 59. Aí ele falou, por que você está adivinhando? Ela falou, não, porque depois do 7 vem o 8. Ora io vi leggo questa storia e voi la riceverete attraverso le orecchie per la prima volta. Attraverso il modo più naturale riuscirete a capirla immediatamente. Ele vai ler história e através da audição, do método natural de leitura, as pessoas vão conseguir entender aquela leitura. Comincio. Quando l'eroe dei du monde rivò culi 1000 da quarca Marsala, lo re, con penso di Cavour, pensò che era ora di fermarlo. La storia di che parla? Di Giuseppe Garibaldi. Continuiamo. Alla campagna di Teano. Obbedisco, fece l'eroe. Che tu sii lo re dell'Italia. Ma poi Garibaldi vide che Camillo Penso di Cavour rimase con lo papa. E dell'Italia niente olì a fare. E Garibaldi se ne io alla Marica. Ndò continuò a difendere i deboli dagli soprusi degli forti. La morale è questa, l'ubbidienza non sempre compensa. Vi sareste potuti bloccare qui leggendo questa storia 2, 3, 4 volte. E se adesso non fossi intervenuto io, dandovi l'input uditivo, il brano non avrebbe ancora senso per voi. Ele leu a história, ele fez a entonação, vocês perceberam? Uma coisa que é muito clássico do disléxico, ele não tem entonação, ele não tem prosódia, ele não tem acurácia na leitura, ele vai lendo, correndo, ou inventando letra, ou inventando parola, ou se não, lendo a palavra errada. Então ele leu para que o aluno pudesse compreender aquele texto. E aí ele perguntou, se eu não tivesse lido, você teria compreendido esse texto? E a resposta é não, porque aquele texto era incompreensível. E é assim que o seu filho, o seu aluno se sente na hora que o professor fala, ok, já leram? Agora me fala o que você entendeu do texto. Faz a interpretação. Ecco perché è importante che alcuni bambini abbiano a disposizione incisioni su cassette, così l'informazione giunge loro anche attraverso le orecchie e la possono capire molto meglio di quando arriva loro soltanto attraverso gli occhi. Nesse ano aqui, que era 1900, eles usavam como é que fala? A fita cassete. Sim. Então, a gente fala de 1900, né? E ele falou, por isso que é importante, olha como os americanos são muito mais na frente do que a gente. Mônica vamos dizer assim, é privilegiada, porque é americana também. Eles já usavam a fita cassete para o disléxico ouvir o conteúdo da escola, o livro. Carol, eu estava pensando nisso. Você consegue puxar de volta? Porque acabou isso, né? Não, ainda não. Ah, sim, acabou. Acabou? Porque eu tô ouvindo falar. Ah, você está se ouvindo. Vê agora. Não, eu tô. Ah. Eu tô me ouvindo.
Quer que eu puxo de novo o vídeo para você ouvir? Não. Não? Eu ia falar Tá ruim mesmo, é melhor não, deixa quieto. Deixa eu falar uma coisa. Eu lembro que quando eu era pequena, eu estava no 6º e no 7º ano, e meu pai tinha me dado de presente um rádio. Eu lembro que era um rádio prateado, grande, ele era mais ou menos assim, ó, grandão, assim. Ele ficava do lado da minha cama. E do lado da minha cama tinha uma estante com uma escrivaninha. Então eu estudava ali com o rádio na frente. Então eu lembro que as minhas fitas eram laranjas, eram preta e laranja. E eu colocava a fita e gravava, apertava o play e o rec, né? E gravava tudo aquilo que eu lia. Porque eu não queria ler de novo. Então, na época, eu não sabia que eu era disléxica, né? Eu achava que eu era preguiçosa. Aí eu falava, ó, preguiçosa não quer ler. Então, eu vou gravar, porque aí eu dando uma desperta, né? Porque aí eu ouço depois da gravação. E eu dormia ouvindo aquilo, para no dia seguinte ir para a escola fazer a prova ou ter estudado o conteúdo, né? Olha que coisa, eu usando a adaptação sem saber, sem imaginar que é uma adaptação que a gente usa hoje em dia, né? Eu achei isso muito, muito interessante. Como o disléxico inventa, né? Eu estava pensando nisso, falei, gente, olha o ano, né, que isso foi gravado, que a gente sempre fala assim, porque naquela época não tinha informação, né? Mas você vê que lá nos Estados Unidos já tinha, né? Sim. A gente não tinha aqui. Eu fiquei pensando nisso também. E sabe o que eu lembrei, Carol? Quando eu fazia a prova, que eu pedia para a professora ler, aí eles falavam assim, não, vou ler porque a leitura faz parte da avaliação. Aí eu ficava, poxa, mas eu só queria entender o que eu tenho que fazer na prova. E nossa, mas assim, eu ouvi isso várias vezes. Várias vezes. Poxa, cruel, né? Né? A leitura faz parte da avaliação. Vamos lá, vamos para a segunda parte? Vamos. Então, aqui a gente vai falar sobre justiça. Non saremo mai bravi insegnanti né bravi genitori del bambino con disturbo di apprendimento se non comprendiamo il valore cruciale della giustizia. Nunca seremos bons professores ou pais de alunos com transtornos de aprendizagem se a gente não entender o valor da justiça. È necessario, prima di iniziare l'argomento, fare la conoscenza di una persona importante che si chiamava Kohlberg. É importante a gente entender o valor de uma pessoa, que ele vai explicar agora, dessa pessoa que se chama Kohlberg. Ele vai explicar, acho que uma história desse menino. Lawrence Kohlberg era educatore e scienziato, professore ad Harvard e ci ha insegnato tutto quello che sappiamo sullo sviluppo morale del bambino. Ele era um professor em Harvard e ele era um cientista. E ele ensinou tudo aquilo que hoje tanto o professor como os professores daquela escola sabem sobre a parte moral, né? A parte sabe aquele senso de justiça de cada um de nós, principalmente das crianças. Ci ha insegnato due cose. La prima è che il bambino impara i valori morali in base a quello che noi facciamo e non in base a quello che noi diciamo. O primeiro ele ensinou dois valores. O primeiro é que as crianças aprendem aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós dizemos. Prendiamo mio figlio, Kate, 12 anni. Supponiamo che io gli voglia insegnare il valore dell'onestà. Lunedì sera mi siedo sul divano accanto a lui e gli racconto di Abramo Lincoln, di come prese un libro in prestito, lo bagnò e dovette lavorare per ripagarlo al proprietario. Martedì sera gli parlo di George Washington. Aqui ele falou sobre algumas histórias, né? A primeira foi de Abraham Lincoln, e aí aquele menininho que riu é o filho dele, né? Ele falou, vamos dizer que eu estou contando várias histórias para o meu filho, e aí eu falo que na segunda-feira, a história de Abraham Lincoln, e ele foi em uma loja, comprou um livro, e ele molhou aquele livro, para depois revender aquele livro. Molhou, estragou, e aí ele quer revender o livro estragado. Washington che tagliò l'albero di ciliegie e non seppe dire bugie.
Ou se não, o George Washington, que ele cortou a árvore de cereja e ele não sabe dizer mentiras. Mercoledì sera gli leggo passi della Bibbia sull'onestà. Giovedì gli Quarta-feira, ele lê versos da Bíblia sobre honestidade. leggo passi del Corano Quinta-feira, sull'onestà. ele fala sobre o ser humano e a honestidade. Venerdì sera facciamo un'ora di gioco sull'onestà. E sexta-feira, eles fazem 1 hora de jogo sobre honestidade. Alla fine 5 ore e mezzo di corso intensivo sull'onestà. Vi sembra che un genitore attento o un insegnante scrupoloso dovrebbero far di più? E, para terminar, 5 horas da semana inteira falando sobre a honestidade. Vocês acham que algum professor ou um pai poderia fazer coisa melhor do que essa? Io ho promesso di portarlo al cinema, ma ora andiamo al Museo dell'Onestà. Eu prometi ao meu filho que nós iríamos ao cinema, mas ele mudou de ideia assim em última hora e falou: vamos ao Museu da Honestidade. Al Watergate Building di Washington. Più di 6 ore di corso intensivo sull'onestà e relativi ammonimenti. Poi sabato sera, finalmente, io e mio figlio andiamo al cinema. Davanti al botteghino io mi piego su di lui e sussurro: digli che hai 10 anni. E aí, quando terminou a semana, no sábado, ele levou o filho finalmente para o cinema e chegou na frente da bilheteria. Quem é menor de 10 anos tem desconto. Aí ele abaixa assim para o filho e fala assim: filho, fala para a moça que você tem 10 anos. 10, capite? Lui ne ha 12. Ele Ha tem imparato 12. sull'onestà molto ele di più in quei pede pro 5 filho falar minuti que tem davanti 10. al cinema che non in 6 ore di lezione. E aí, qual é a lição? Em 5 minutos, ele destruiu aquelas 5 horas da semana inteira falando sobre a honestidade, e em 5 minutos ele destruiu isso falando para o filho dizer que tem 10 anos e o filho tem 12 anos. I bambini imparano la morale più in base a ciò che vedono che a ciò che diciamo loro. As crianças aprendem a moral, a serem civis, a justiça, mais com aquilo que a gente faz, com as nossas ações, do que com as nossas palavras. Il secondo insegnamento di Kohlberg è che la morale, nella realtà, matura. Dobbiamo ricordarlo quando parliamo del valore morale della giustizia. E a parte 2, a segunda parte que Kohlberg, o professor de Harvard, ensinou, é que a justiça interior, quando você aprende sobre a justiça, ela é amadurecida, você aprende ela com o tempo e vai amadurecendo dentro de você. Perché quando mi capita a volte di parlare con qualcuno di queste cose, quasi sempre io mi accorgo che sia le scuole che le famiglie sono guidate dal concetto di noi adulti di onestà, di noi adulti di libertà e di patriottismo e di religione. Eppure quelle stesse famiglie e quelle stesse scuole sono guidate soprattutto dai concetti di giustizia dei loro bambini. E aqui ele fala que normalmente as escolas, os professores, os adultos em geral, pensam no termo de justiça com a justiça do adulto, sem lembrar da justiça da criança. Como a criança interpreta essa justiça? Io vorrei che questa sera, dopo la lezione, voi andando a casa prendiate i vostri vecchi libri di filosofia di quando andavate al liceo o anche qualche semplice dizionario e guardiate il significato della parola giustizia. Hoje, quando vocês forem para casa, eu gostaria que vocês ou pegassem os livros de filosofia ou até mesmo um dicionário onde tem a palavra justiça e veja o que significa essa palavra. Giustizia non significa dare a tutti le stesse cose. In realtà giustizia significa dare a ciascuno ciò che è a lui necessario. Justiça não significa dar a todos as mesmas coisas. Justiça significa dar a quem precisa o que ele precisa, dar a quem necessita aquilo que ele necessita. Io stesso, che ho a che fare con insegnanti, potrei trovarmi a dire a uno di essi: Jody sarà nella sua classe il prossimo anno, guardi che Jody è una ragazza meravigliosa, molto intelligente e andrà molto bene nelle sue lezioni di matematica, ma ha un problema, un serio disturbo di apprendimento, soprattutto nel copiare da lontano. Jody non può copiare dalla lavagna. Ecco cosa vorrei che lei facesse. Quando lei scrive alla lavagna i problemi da far copiare ai bambini, dovrebbe avere la pazienza di farne una copia per Jody. E aqui ele traz um
um exemplo, falando um exemplo sobre Jodi, né, que é essa menina que tem um grave transtorno de aprendizagem, e aí ele fala: "Olha, na reunião de professores, né, na hora de, separar as classes, ele fala: "Olha, vai entrar nesse novo ano uma menina nova, ela chama Jodi, ela tem transtorno de aprendizagem, uma dislexia grave, e ela tem um grave problema no copiar da lousa. Ela não consegue copiar toda a lição da lousa. Então, eu gostaria que você, como professor, né, com o seu senso de justiça, entendesse que a Jodi, toda lição e tudo aquilo que ela for fazer e que você tiver que colocar na lousa, você traga já um papel com esse conteúdo para a Jodi, para que ela pegue esse papel e cole no caderno dela, e ela não precise copiar da lousa." E dargliela. Se la cosa non funzionasse o lei non ne avesse il tempo, potrebbe farlo fare a Lee. Lee scrive velocemente. O anche potrebbe mettere un foglio di carta carbone sotto quello di Lee, così che, scrivendo Lee la sua pagina, ne risulterebbe automaticamente un'altra pronta per Jodi. Sia gentile e lo faccia. E aí ele dá 2 exemplos, né, ele fala: "Olha, se você não puder fazer isso, você pode pedir para uma companheira de classe que escreve muito rápido, ela escrever também para Jodi." Ou, naquela época se usava, lembra aquela folha preta que você colocava embaixo da folha branca para poder escrever e transpassar do outro lado? A folha de carbone, né? Carbone. Isso. Carbono. Isso. E aí ele falou: "Você pode pedir para a aluna", naquela época, né, colocava a folha carbono e ela ia escrevendo e já saía a cópia para a amiga, embaixo. Porque assim já ia ajudar, né, nessa dinâmica de sala de aula. Senza meno, molti insegnanti mi direbbero che non possono e io chiederei loro perché. Ci sono molte risposte che potrei accettare. Accetterei che non sanno come fare. Accetterei che non hanno tempo. Accetterei che non credono all'integrazione scolastica. Accetterei persino che Jodi è antipatica. E normalmente quando como ele é um diretor de escola, né, como diretor de escola, ele normalmente, recebe dos professores a resposta de: "Ah, não vai dar. Não tenho tempo, não posso, são tantos alunos, eu ainda tenho que pensar nessa aluna, não, a dinâmica da classe vai ficar prejudicada." Então ele falou: "Eu posso até aceitar todas essas, respostas desses professores." Accetterei di entrare in discussione con gli insegnanti su tutte queste risposte, ma ce n'è una che non accetterei mai di discutere ragionevolmente, una risposta addirittura paradossale, ed è quella che mi sento dare più spesso. E cioè, non è che non posso, non lo devo fare. Perché non è giusto. Perché non è giusto per gli altri, e io... E ele diz que normalmente a resposta que ele ouve mais na escola dele que o professor dá é: "Não é justo. Não é justo com os outros colegas, não é justo para com a aluna, senão ela nunca vai aprender. E os colegas vão ficar olhando o que eles vão dizer." Dico, ma che cosa c'entrano gli altri? E aí ele fala: "Mas o que interessa aos outros? O que eles têm a ver com o transtorno de aprendizagem dessa aluna?" Jodi ne ha necessità, gli altri no. Questo non ha niente a che fare con gli altri. Trasferiamo la stessa risposta a un'altra situazione. E aí ele fala para o professor: "A Jodi, ela precisa dessa adaptação e os outros não. Por isso você precisa trabalhar com o material que eu estou te passando, que eu estou te dando." Supponiamo che mentre noi siamo qui, nel bel mezzo della lezione, Dio non voglia, ma proprio durante questa lezione, Carol stramazzi sul pavimento. Io la guardo, ha già il viso blu per un attacco cardiaco. Oddio, un attacco cardiaco qui, in mezzo a noi. Io ho il brevetto di rianimatore, saprei cosa fare, ma penso che sarebbe ridicolo, addirittura pazzesco se io le dicessi: Carol, mi piacerebbe tanto aiutarti, ma sono qui con una ventina di persone, non avrei il tempo di fare una rianimazione a tutti e non sarebbe giusto che la facessi solo a te. L'insegnante però che dice di non poter aiutare il bambino con disturbo di apprendimento e non è giusto per gli altri, lavora a un livello morale molto infantile. E aí ele dá um exemplo muito forte. Ele fala: "Vamos fazer um outro exemplo. Imagina que a Carol, que é a pessoa que apareceu no vídeo, ela tem um ataque do coração e ela começa a ficar roxa e ela cai no chão no meio da sala. O professor, ele é habilitado porque ele tem uma habilitação para a reanimação.
Os professores nos Estados Unidos, eles têm muitas habilitações, eles fazem muitos cursos, e um deles é de reanimação. E aí, essa mulher cai no chão, e aí o professor olha e fala assim: olha, eu não posso intervir, eu não posso ajudar a Carol, porque tem os outros alunos na sala de aula que eu não vou poder ajudar se eu ajudar ela. Imagina se algum outro aluno tem algum outro tipo de problema, eu não posso. Olha, me desculpa, mas deixa ela aí no chão estribuchando, porque eu tenho que olhar os outros, eu tenho que dar a todos a mesma atenção. E aí ele fala: imagina se isso acontecesse. Se coloque no lugar. Então, ele falou, o professor, ele tem o senso de moralidade, de justiça muito infantil. Ed è importante che voi genitori e insegnanti lo comprendiate. Io conosco moltissimi genitori di bambini con disturbo di apprendimento che passano gran parte del loro tempo tormentandosi notte e giorno per pareggiare i conti. A Johnny occorre un insegnante in più oltre la scuola. Jack quindi si sentirà trascurato, la giudicherà un'ingiustizia. Non è ragionevole. E ele fala que ele vê muitos pais de alunos com transtornos de aprendizagem com aquela balança falando: eu preciso contratar um professor particular para o meu filho. Ah, mas o outro vai se sentir laxado de lado, né, da parte. Ah, mas eu preciso colocar o meu filho que tem transtorno de aprendizagem para fazer um esporte, uma TO, uma psicóloga. Ah, mas ele vai em muitos profissionais. Ah, e esse outro meu filho não vai. Ah, então, meu Deus, eu estou transcurando esse filho aqui, eu preciso colocar ele para fazer alguma outra coisa. E essa balança aqui, não existe balança quando tem transtorno de aprendizagem, porque, como ele falou no início, você tem que dar aquilo que a pessoa precisa e necessita naquele momento. Não falamos de igualdade, nós falamos de equidade, aquilo que é equo, aquilo que é necessário naquele momento para aquela situação. Se fosse necessario, guardate Jack negli occhi e ditegli: se tu fossi al suo posto, io farei la stessa cosa per te. Giustizia non è dare a tutti la stessa cosa, ma dare a ciascuno ciò che a ciascuno è necessario. Non sarà possibile per noi lavorare con successo su bambini con disturbo di apprendimento nella scuola dell'integrazione fino a che genitori e insegnanti non capiranno che per essere giusti li dobbiamo trattare diversamente. Até quando os pais e professores de alunos com transtorno de aprendizagem vão continuar querendo dar a igualdade a todos os alunos? Aqui ele fala, nós não falamos de igualdade, nós falamos de equidade. Dar a cada um aquilo que ele precisa naquele momento. Então, trazer isso para o dia a dia do aluno vai fazer toda a diferença na aprendizagem desse aluno com transtorno de aprendizagem e também na vida do professor e dos pais, que esse peso, essa carga que os pais levam vai cair, vai sair, quando eles entenderem que o filho naquele momento necessita daquela específica situação, adaptação profissional. Nossa, sensacional. O Dr. Lavoie mora no meu coração. Ele consegue demonstrar em todas as partezinhas, né? O que ele te passa e que existe uma solução. Essa parte da justiça eu achei muito legal, porque ele mostra claramente que dá para fazer, né? Carol, você sabe que eu fui mais de um curso. Eu estudei muito tempo para concurso, né? E, assim, não dá para comparar o que ele estava oferecendo em 1980, né? Hoje em dia, a gente tem muita tecnologia. Eu sei que não são todas as escolas que conseguem ter escola pública e tal, mas olha como tem solução. Eu fui em vários cursos que o que eles faziam? O professor dava aula, inclusive os professores falavam assim, ali, imagina, para concurso público está tudo misturado, eram adultos, né, com vários transtornos, cada um ali com uma peculiaridade, e eles falavam muito assim, ó, todo mundo presta atenção em mim, não copia do quadro, eu vou mandar para vocês depois. Não copia, presta atenção no que eu estou falando. E eles não falavam para o disléxico, eles não falavam para o TDAH, eles falavam para todo mundo. Então, eles botavam todo mundo junto, eles falavam assim, gente, quando vocês estão copiando do quadro, vocês estão
uma parte da atenção não está em mim, no que eu estou explicando. E eu mando para vocês, fiquem tranquilos, todo mundo vai receber esse material, do jeitinho que eu estou escrevendo aqui. Então, eu já passei por cursos que o professor mandava depois para a gente, e eu já passei por cursos que a tecnologia, olha que maravilhosa, o quadro que ele escrevia se transformava num PDF. Então, do jeitinho que você ia copiar, ele te mandava. Você não precisava copiar, porque você ia copiar uma coisa que ele ia te mandar, entendeu? Perfeito. É assim, perfeito, né? Sensacional. Eu achei assim, maravilhoso. Ele tinha as telas todas, e todas com a mão dele escrevendo, ele lá na frente falando, e o PDF no seu celular assim que a gente saía, porque era automático. Olha que sensacional, gente. Ninguém precisava copiar, né? E eles prestavam atenção nele. Olha, Silene, ela escreveu aqui, ó. E quando os alunos apanhavam por não conseguir ler? Imagina, né? Nos anos 70, até mesmo nos anos 60, 70, 80, tinha, né, a palmatória. Mas quantas vezes, eu lembro quando eu era pequena, eu ficava de castigo no cantinho da sala, porque eu não tinha conseguido fazer alguma coisa, algum exercício, ou o caderno estava todo péssimo. Nossa, eu lembro que tinha um chapéu do burro na sala. Eu colocava várias vezes o chapéu do burro. Gente, Mas é cruel isso, né? É cruel. Porque olha quanto tempo a gente levou para chegar na conclusão que, na verdade, a igualdade não leva a lugar nenhum, né? Na verdade, é a equidade que leva. Quer dizer, você dá aquilo que a pessoa necessita naquele momento. Porque não quer dizer que o disléxico vai usar um audiolivro para sempre, mas que naquele momento ele necessita. Pode ser que ele melhore a leitura dele, a fluidez da leitura, porque ele está fazendo treinos, ele tem uma intervenção boa, um bom profissional que entende dos transtornos de aprendizagem. Então, ele faz aquela intervenção mirada na leitura e vai chegar um momento que ele não vai mais precisar usar o audiolivro. E tudo bem, né? Então, o Dr. Lavoie, ele traz essa explicação com muita simplicidade, né? Bem prática mesmo, para que tanto professor, tantos pais, e até o próprio aluno disléxico fale, finalmente alguém me entende, alguém entendeu a minha dificuldade. é isso que eu estava falando para os adultos. Eu falei, gente, vem ouvir o Dr. Lavoie, porque a gente se identifica, né? É muito bom quando fala, ai meu Deus do céu, descobriram, graças a Deus. Glória a Deus. É verdade. Ó, vou aproveitar e falar para a Andréia e a todas que estão aqui ao vivo e que vão ver depois, os nossos episódios dessa série específica estão aqui todos numerados no podcast. Tem a numeração, eu acho que é de 30 até 35 ou 37, não lembro agora, mas são aqui, tá? E também estão lá na Mônica, no Sábios Disléxicos. Então você pode ver, ao vivo a gente faz aqui, mas depois gravado a gente joga lá para os Sábios Disléxicos também. E tem também os outros episódios, a gente tem mais de 100 episódios falando sobre outras coisas, sempre transtorno de aprendizagem, mas falando sobre outros temas. E também a gente leu vários livros, né? Então a gente tem aqui meio que um clube do livro, com vários livros que a gente leu, conversou, discutiu, sempre sobre dislexia e os transtornos de aprendizagem. Então aproveita, né? Vai lá, dá uma olhada, dá uma curiosada aí no nosso podcast, se você é bem-vindo. Também estamos no Spotify, Carol, não esqueçam, estamos lá no Spotify, você pode escutar todos os episódios, esses inclusive, lá no Spotify. Lembrando, gente, que no Spotify vocês podem seguir também o canal do podcast Dislexia com Café. Vocês podem seguir, vocês podem curtir, vocês podem mandar mensagem para a gente lá no Spotify também. Eu acho que pouca gente sabe que você pode seguir um canal lá. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, que é espalhar bastante informação da dislexia, para que as pessoas cheguem, né? Quem precisa dessas informações. Então, uma maneira assim, olha, gente, não custa nada. Não custa R$1 seguir
curtir, mandar um comentário. Isso ajuda muito, muito as redes sociais espalharem essas informações. Perfeito. Olha, a Cristiana escreveu: as escolas pedem laudo para ajudar os alunos, sem ele, difícil conseguir algo, mesmo a psicopedagoga falando. Então, a coisa interessante é que as escolas no Brasil estão comendo uma bola, assim, tremenda. Porque para que esse aluno tenha uma ajuda na escola, um apoio, para que seja feito o PEI, o Plano Educacional Individualizado, ele nem precisa de laudo. Vocês sabiam disso? Se o aluno tiver uma mínima dificuldade, e a professora que conhece a sala de aula dela, ela sabe, os professores sabem quem tem dificuldade e quem não tem. Então, na mínima dificuldade, às vezes, sei lá, o pai se separou da mãe, teve uma morte na família, um luto, né? Ou a criança teve algum problema de saúde muito grave, aí perdeu a aula, né? O rendimento baixou. Esse aluno pode ter o plano educacional individualizado, e não estou falando eu, quem fala isso é a Convenção de Salamanca, que o Brasil faz parte, tá? Então, você pode entrar no Google, escreve lá, Convenção de Salamanca, que vai te mostrar, inclusive tem até documentos em PDF, se você achar pela internet, te mostra quais são os seus direitos. Inclusive, dentro do método ADAV, que eu vou colocar aqui nos comentários para vocês, tem até o link para vocês clicarem e darem uma olhada. Lá dentro da comunidade, a gente tem aulas com a doutora Marisa Ribeiro, que é uma advogada. Ela trabalha na área da inclusão, ela trabalha na área da saúde, e ela traz para a gente com muita riqueza de detalhe como esse aluno pode pedir para a escola esse PEI, qual é a forma legal disso, como a mãe tem que se posicionar, como um professor, às vezes tem professor que quer defender o aluno, ele não sabe como se posicionar na escola, justamente para não se prejudicar, né? Então ela fala isso com muita propriedade, e a gente tem tudo isso dentro da comunidade. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para a comunidade de mães, professoras, profissionais de alunos com transtorno de aprendizagem, hoje é a sua oportunidade. Nós estamos ainda com as vagas abertas para a turma 13. Clica no link que eu deixei aqui para você. Eu vou até colocar ele aqui. Acho que ele não foi. E faça a sua inscrição. Por quê? A gente abre a inscrição para cada grupo. E aí eu fecho o grupo e a gente começa a trabalhar. E a gente só abre depois de um certo tempo. Porque justamente para acompanhar a mãe, para ir na escola com essa mãe, com esse professor, para ter reunião, para fazer para fazer relatório de adaptações, para trazer o que a gente tem aqui na Itália, nos Estados Unidos, leva tempo, né? A gente precisa conversar, entrar online, fazer reunião, fazer esse documento, ir na tua escola online, conversar com o coordenador, conversar com os professores. Então, isso demanda tempo. Então, por isso que a gente faz um grupo restrito para eu dar atenção para você total. E aí, sim, depois de um tempo, a gente abre uma próxima turma. Então, se você quer entrar, não tenha medo. Me contate. Se você tiver algum problema econômico, me contate. A gente pode conversar, a gente pode se organizar para que você consiga entrar na comunidade e faça parte para que o seu filho e o seu aluno sejam um vencedor ainda nesse ano de 2025. É isso, eu queria agradecer a todas que estiveram aqui ao vivo com a gente, espero que vocês tenham gostado, tenham aí já, a mente tenha sido iluminada. Quero agradecer a Mônica, pela parceria aqui, e um beijo a todos que vão ver depois e que estão aqui ao vivo com a gente. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente, quem vai escutar depois. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos, e o Spotify, podcast de Dislexia com Café. Não esqueçam. Um beijo e até sexta-feira que vem com mais um episódio para vocês. Beijo. É o último, é o último, sexta-feira que vem. É o último. Essa série.